E aí, Gibran? Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Como é que tá a imagem pra ti? Tá legal? A imagem tá boa. A Tá minha boa. imagem é que tá Tu meio branca, tá, né? né, tá um pouco branca e tu tá, é só arrumar talvez o ângulo do teu celular. Tá cortando um pouquinho a tua cabeça? E assim, melhorou? Não, tá cortando, tá aparecendo só da tua testa para baixo. Aí tá melhorando. Aí pegou tudo por inteiro, pegou uns livros lá atrás. Já mostrou que o cara é um Já. cara culto, né? Gosta de leituras e Não, tal. essa daí é da minha mulher, isso aí. Eu peguei a parte boa dela, né? Marketing, marketing. É. Não, eu também, apesar de ter começado a remar antes da Fabiana, e totalmente. Deixa eu só colocar no silencioso aqui para não incomodar. Aí deu. O final ali, vamos dizer assim, os últimos anos da minha carreira foi totalmente inspirado nela, né, cara? Assim, no modelo de disciplina e de perseverança dela, assim, e tal. E que pena que as coisas na vida são assim, elas chegam no momento que tem que chegar, mas que pena que ela chegou já ali no meu finalzinho de carreira, porque, pô, eu aprendi, mesmo ela sendo mais jovem e tudo, eu aprendi muito, cara, com a Fabiana, assim, Aham. como administrar, né, o dia a dia dos treinos e como fazer o planejamento assim para as competições e para a própria carreira como um todo, né? Tanto que a carreira dela foi esse brilhantismo todo, mas não me queixo nem nada, foi legal, foi bacana, mas aprendi muito com ela, assim como tu está dizendo que com a tua esposa é a parte cultural aí, né, que tu pegou a parte boa, eu peguei muito a parte boa da Fabiana e continuo pegando, né? A gente está aí, graças a Deus, estamos aí constituindo uma família, dois filhos lindos aí, uma menina de 10, quase 11, e o Davizinho ali, 1 ano e 9 meses, quase 2 aninhos também, começando a balbuciar as primeiras palavras e fortinho, cara. Eu acho que ele vem para o esporte. A Alice não, a Alice Ó, é das artes, mas o Davi eu acho que vem para o esporte. Mas boa noite aí, Neto. Obrigado pelo convite, cara. Pô, uma honra mesmo poder estar falando contigo. Um cara que, assim, eu ao longo dos anos tive poucas oportunidades de conversar. A gente teve poucas oportunidades, né? Acho que tu mora em Porto Alegre, né, Neto? Se eu não me engano. eu moro em Porto Alegre. Isso. Mas sempre ouvi muitas histórias com o Cearinha, né? Quando foi meu treinador aqui no Martinelli. Pô, e com teu pai, cara, eu tive uma vivência muito bacana com teu pai aqui como presidente da federação, né? Aham. Enfim, a gente vai contar algumas histórias ao longo da nossa conversa aqui, mas vocês são uma família, é a família que respirou remo por muitos anos, né, Neto? Teu pai na presidência, tu como ex-remador, o Cearinha como também timoneiro, remador e depois treinador. Então é um legado bacana que essa família Seara deixou para o remo catarinense, né? Cara, o remo, depois que eu voltei a remar como master agora, eu fico pensando assim, por que que eu me interessei pelo remo, cara? São alguns registros que eu tenho, assim, o meu pai me levou para assistir uma regata, na época que a chegada era ali na prainha ainda, não tinha um aterro. Então, isso Aham. foi antes de 72. Deve ter sido em 70, 71, porque isso foi uma coisa que eu descobri agora, recente, que eu não sabia que meu pai tinha sido o secretário do Aldo Luz, porque ele era muito amigo do Edinho, o pai do Toco, né, o atual presidente da CBR. Certo. Aham. E provavelmente numa dessas aí também da ligação com a família Boabide dele, né? Ele é muito amigo dos Boabide. O Antônio, que acho que é o irmão mais velho, o irmão homem, né? O homem mais velho da família, é muito amigo do Uhum. meu pai. A gente frequentava a casa dele. E o Antônio foi um Legal. grande remador também, né? Outra Como os família outros também, Boabide também. outra Quem? família marcante também, né, Neto, na história do Sim, remo sim. catarinense, né? Família É, Boabide, né? Agora, claro, com o eu, Maurício, aí, vamos dizer assim, o mais em voga no momento seria o Maurício ali, né, do Road to Win, aham. ali de Itajaí, mas teve também outros Boabide aqui passando inclusive esse que você está falando, eu conheci o Carlos também, até foi nosso vizinho, também teve uma passagem pelo remo, então, assim, a família Aham. Boabide é uma família marcante no remo catarinense, né?
E aí isso foi uma coisa que provavelmente ficou meio que impresso, assim, né? E eu me lembro também de ver aqueles filmes que eles remavam aqueles barcos mais tipo viking, assim, aquelas galés, né? Eu achava Sim, bonito aqueles montes de remo, assim, tudo alinhado. E uma outra vez também, quando a ponte Colombo Salles foi inaugurada em 75, acho, 76, o pai nos levou para dar uma caminhada, assim, para tirar fotografia, que o pai gostava de tirar foto, né? E uhum. aí ele tirou uma foto de um duble do Martinelli, e eu me lembro que ele colocou um filtro na lente, e que era aquele filtro cross-screen que chama, né? Tava aquele Sim. reflexo da água. Ficou uma foto, na verdade não é uma foto, é um slide, muito bonito ficou aquilo ali. E o pai falou, oh, esse barco é bonito, não sei o quê, olha o sincronismo, aquela coisa. Ah, passou. Aí, acho que em 79, quando terminei a oitava série, um amigo meu falecido já até, que era surfista, o André Margarida Machado, ele disse, a gente tinha que praticar remo, cara, porque o remo é bom porque, além de forçar o braço, também fortalece a perna. Não é Olha que que nem o bacana. surf, que a gente só desenvolve muito os braços, né, e o ombro, e aí fica com aquelas perninhas de grilo, né? Sim, sim, sim. E aí tá, quis o destino que em 80, no verão em 80, lá em Canasvieiras, um amigo meu, o Wallace Lobo, ele tinha um botezinho de pesca, mas o bote era um peso, assim, para botar ele na água precisava de, sei lá, de umas 10 pessoas. E eu achei legal aquilo, cara, remar, eu disse, pô, eu acho que deve ser bom remar. E naquele mesmo ano eu comecei a amizade com o Marcelo Roberto da Silva, que foi secretário aí da Transportes aí de Florianópolis, e ele era Uhum. remador do Luz naquela época. E eles, não, vamos lá remar, quando acabar as férias aí, aparece lá que vai começar a remar. E o Marco Aurélio Boabadi era presidente do Luz naquela época. Óbvio que aí meu pai disse, não, vai lá, fala com o Marco Aurélio que ele vai te botar para remar. Eu comecei a remar e gostei daquilo, achei legal. E o meu pai, mais inteligente do que eu, claro, né? Tinha 14 para 15 anos, começou a acompanhar e aparecer, ir lá no clube, foi chegando, chegando, e o Marco Aurélio puxando ele, e ele percebendo aquilo, aí foi toda a sequência. Tomei gosto, comecei a treinar, Uhum. competi. Aí eu acho que uns 2 anos depois o Du, né? Du já veio na Começou a sequência, ser começou como timoneiro timoneiro, também. né? E aí foi, cara. Aí foi. Ô, O pai ô deu Neto, muita ô Neto, visibilidade pro remo nessa época. opa, caiu aqui. Foi, Ô foi Neto, legal, foi uma época bem legal. tu já começou remando ou tu chegou a ser timoneiro também? Porque o Du teve uma fase só timoneiro, né? Ele começou como timoneiro. Eu cheguei até a Certo. ser timoneiro, eu estava dando uma olhada aqui numas medalhas que estavam guardadas lá no fundo, lá, que fazia muito tempo que eu não olhava. E aí eu vi, eu acho que eu fui timoneiro em 2 ou 3 provas, eu acho. Acho que Sim. um dois com, não sei se era o Liquinho, acho que não era o Liquinho, não deve ter sido o Liquinho porque chegou em terceiro lugar. Se fosse com o Uhum. Liquinho, provavelmente teria ganho, né? Porque E eu te falo, te pergunto isso porque eu não lembro, né, realmente eu tive pouco contato contigo, mas do Du, né, a gente teve muito contato, eu tive contato com o Du, eu competi contra o Du, teve um double uma vez que a gente, cara, foi meio que um photo finish na beira-mar, ainda na categoria júnior, eu competi, era eu e o Murra, tá? Que depois, em 88, a gente viria a ser campeão brasileiro, né? De júnior lá no Rio de Janeiro. Uma regata aham, assim, totalmente, depois a gente pode falar um pouquinho sobre ela, totalmente improvável, assim. Já aí com o Trombeta, nosso timoneiro, a gente competiu, cara, eu acredito até que foi nesse ano de 88 mesmo, contra um duble do Cearinha, o Dudu, né? Com o Edson Altino, cara, com o Toco. o Toco, aham, E eu lembro na época, assim, foi na beira-mar essa prova, o Du lembra dessa prova, com certeza. E foi uma prova assim, disputadíssima, cara. 2 barcos de júnior, né? E Martinelli Aldo aham, Luz, desde a largada até a chegada, não teve aquela coisa de
ninguém botar na frente e sair forte e depois controlar a prova ou no final morrer e tal. Cara, foi assim, ó, largou, parecia que tinham colocado uma estaca na frente da proa dos dois barcos. Os dois barcos vieram, cara, assim, ó, pá, 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 pá. Muito legal a prova. E naquela chegada, cara, assim, ó, os juízes da época, sim, deu aquele rolo danado, né? O pessoal do Martinelli dizia que a gente tinha cruzado na frente, o pessoal do Aldoluz dizia que o Aldoluz tinha cruzado na frente, mas, verdade seja dita, e foi o que aconteceu na época, a medalha de ouro ficou com o Du e com o Toco, né? Com a medalha de ouro, e eu e o Murra com a medalha de prata, assim, mas engasgadaço, assim, porque foi uma prova muito sinistra, assim, muito apertada, né? Então eu lembro, eu tenho recordações do Du, tu vê que isso é como é bacana, né? O remo. Ele começou como timoneiro, eu lembro dele timoneando alguns barcos no Alto Luz. Eu lembro que ele era um remador muito técnico no esquife, e aí o pessoal até comentou que nesse dia dessa prova ele veio só controlando o Toco, que era um remador mais forte, assim, mais brutão fisicamente, não era tão técnico, e o Cearinha que veio conduzindo a prova com ele para ir até o final e aí acabaram ganhando a prova. Então eu tenho recordação do Du como timoneiro, como atleta, competindo contra mim, inclusive, e ali, alguns anos depois, porra, ele vindo para o Martinelli para trabalhar na escolinha e depois acabou se tornando o grande treinador que foi treinador do Martinelli por algumas temporadas, onde a gente ganhou Copa Sul, brasileiro, sul-americano, chegamos aí até campeonatos mundiais, né? Em 97, 98, o Du foi o treinador da seleção do nosso Fora Esquife e depois do Dublin, né? Eu e o Macarrão. Então, bacana isso aí, como o remo proporciona coisas, né? Isso é que é o resgate que a gente tem que trazer. O cara que hoje em dia está pensando em entrar num clube de remo, ele acha, eu vou ser só um timoneiro, você... Não, você pode ser tudo. O céu é o limite, né, cara? Vai de acordo com o que você quer buscar ser, né? Então, eu dou o exemplo do Cearinha, que começou vindo pelo irmão que já remava, atraído pelo pai que gostava de visitar ali, né, a Bahia Sul e Norte, e bater umas fotinhos dos barcos, começou a brincar no canoe, começou a timonear, começou a competir como timoneiro, depois como remador, porra, virou treinador e um baita treinador, né? Chegou até ir para o Rio, né? Trabalhar no Botafogo e tal. Mas bacana isso aí. Você vê que como o remo é abrangente, né? O esporte ele tem essa característica de, como é uma coisa assim muito sofrida, né? O treinamento nosso é uma coisa assim muito sofrida. Eu até Uhum. escutei de um argentino que eu conheci agora por conta desse história de remador, ele perguntando, né, com aquela dramaticidade característica do castelhano, né, por que que a gente treina tanto para Pois é. competir tão pouco, né? É. Então, essa coisa do esporte é que é legal, que a gente acaba ganhando os amigos e isso daí vira pro resto da vida, né, cara? É. O treinamento do Caiu, eu tô chamando ele de novo. Deus, voltou. Sumiu aí. Pois é, tinha caído, voltou. Mas vamos lá. Tá. Bom, o que eu ia te falar, Neto? Assim, isso que você tocou agora, que esse seu amigo argentino perguntou, é um questionamento que os nossos familiares e alguns amigos que não têm ainda muita noção do que é o remo, sempre perguntam, né? Pô, mas a competição de vocês é tão curta, né? 2.000 metros, às vezes até menos, né? 1.000 metros, como é agora o caso do Master. Pô, e vocês ficam 1 hora e meia, às vezes 2 horas na água. Por que tanto treinamento, né? É porque justamente a competição do remo ela é uma forma de competir totalmente diferente de qualquer outra modalidade, né? No atletismo você tem os 100 metros rasos, o 110 com barreira, os 200 metros rasos, o 400 com barreira, e aí vai aumentando, 800 e tal.
O remo, cara, ele não tem essa subdivisão assim de distâncias, né? Você tem o 2.000 metros, que é a categoria olímpica, e tem o 1.000 metros, que é no Master. Sendo que, cara, você, durante essa competição, o coração saindo pela boca desde a hora da largada até a chegada. Então, como deixar isso um pouco mais fácil? Treinando bastante, treinando volume, treinando intensidade, musculação, subida de montanha, corrida. Agora o pessoal está colocando muito bicicleta, né? Os remadores modernos aí têm se utilizado muito das bikes para fazer recuperação de regata, recuperação de treino forte e fazer até algum terceiro ou quarto treino naquela sessão diária de treinos, para não ficar só na água e na sala de musculação e no revergômetro. Eles estão incluindo também a bike como um treinamento aeróbico para fazer recuperação e até mesmo para ganhar, né, vascularização como treinamento aeróbico. Então, o treinamento do remo, ele cara, eu já conversei com o Júlio Soares, que é, o cara mestre, né, em educação física e tem assim um domínio grande também da fisiologia. O remo é diferente de tudo, né, Neto? O remo é diferente, muito diferente do futebol, do surf, mesmo a canoagem, que é um esporte de água também. A gente teve um convívio grande com os canoístas lá no Flamengo, no tempo que a gente remou lá. A seleção brasileira treinava lá, inclusive com um técnico espanhol que já faleceu. Conhecemos o Isaquias no dia a dia ali de treinamento. Cara, é um treinamento completamente diferente do treinamento do remo e também diferente de todos os esportes. Então, cada esporte, cara, tem o seu volume de treinamento, a sua intensidade, as suas loucuras, vamos dizer assim, que aos olhos de quem não entende, acha que, cara, que loucura que o que os remadores fazem, né? Subir Morro da Cruz, subir escadaria lá da prainha, dar a volta ao morro correndo, passar 2 horas e pouco na água remando, fazer uns trabalhos fortes no revergômetro. Eu tive amigos da educação física que foram fazer estágio no Martinelli uma vez e acabaram acompanhando uma sessão de treinos nossa na musculação, numa série de peso-resistência. Era na época que o pessoal da CBR mandava esse treino para a gente. Era o famoso... Cara, Como é que é? 2 vezes 240 repetições. Eram somente 3 exercícios. Era o agachamento, com 50 quilos, 240 repetições. A voga não podia ser menor do que 30. Tinha que ser voga 30 e tinha uma cadeira para você encostar o bumbum ali na cadeira para dar altura, para o cara não dar aquela roubadinha quando cansar. Então, dava a voga 30, são 8 minutos de execução. Isso para dar uma resistência de perna. Aí tu tinha um intervalinho ali de uns 2, 3 minutos, deitava na prancha para fazer a remada deitado. 50 quilos também e pau, pau. Claro, puxava e largava, né? Deixava ela cair ali no borrachão. Mas mesmo assim, voga 30 também, 8 minutos. Saía disso aí, ia para o Ipaulê. Aí com menos peso, né? O Ipaulê é aquele que você pega do chão, traz até aqui o pescoço e larga, flexionando as pernas. Cara, o cara botava a mão na cabeça e dizia assim, gente, o que vocês fazem de treino? Isso é uma coisa inimaginável. Assim, cara, se não fizer isso aí, lá na água fica pesado. Então, assim, é um treinamento que o remo é para todos, mas nem todos são para o remo, tá, Neto? Por uma questão É, de aptidão física e também cabeça e tudo, porque, cara, uma vez você entrando na modalidade, você vai passar por essas avaliações ergométricas, por N treinamentos super difíceis. Hoje em dia a coisa mudou um pouco, né? Hoje, pelo que eu sei hoje, o pessoal não está mais subindo escadaria, já não sobe mais tanto montanha, a coisa está mais enfatizada mesmo nos treinos de água, sala de musculação e remergômetro, e agora também a bicicleta, né? Mas, cara, sinistro, sinistro. Já até o Rodrigo está falando aqui agora, esse treininho de 200, cara, era punk, era assim, era de sofrer. Mas tem outros piores ainda que o Ibarra botou uma vez para a gente fazer. Mas vamos conversando. Toca a ficha. vamos lá, vamos lá. Tá bom, cara, esse papo aqui, porque as coisas estão fluindo naturalmente aqui e o barco tá Massa. andando, tá bem, tá legal. Tá andando, tá andando.
Peraí que a minha assistente está dizendo que eu só estou aparecendo a minha careca. Ah, Agora agora confere melhorou. lá, dá um confere lá. Agora melhorou. Melhorou. Não fica com medo, pô. Não fica com medo de aparecer. Dois carecas conversando, pô. Não, é porque tu tinha me dito que tá, né, não estava aparecendo, estava aparecendo só coisa aí eu tive que levantar o telefone, mas acho que agora É a melhorou. inclinação, a inclinação. É, não que seja muito importante eu aparecer, porque eu acho que é até pior se eu aparecer afugenta, né? Não, não. Tu é o criador, tu é o idealizador desse movimento bacana que ficou o Histórias de Remador, né, cara? Tu vê Aham. quanta gente bacana, né, Neto? Assim, eu me orgulho de ser catarinense, sabe? Eu sou lagiano, para quem não sabe, sou nascido em Lages, né, na Serra Catarinense. Morei pouco tempo lá, acredito que com 2 anos, 3 de idade. Meus pais já vieram para Florianópolis e eu considero Floripa a minha cidade, assim, né? Apesar de não ter nascido aqui. O sotaque já entrega também, né? Tem bem sotaque Aham. daqui, e me orgulho bastante disso aí. Mas uma coisa que me orgulha, cara, como o esporte que eu escolhi para praticar e até hoje pratico, cara, é saber assim, ó, que quanta gente, né, Neto? A gente tem quanta gente boa, catarinense, construiu uma história bacana no remo brasileiro e mundial, né, cara? Claro, a Fabiana, campeã mundial, mas a gente tem, tirando a Fabiana, para deixar a Fabiana é o ponto fora da curva, né? Colocando o restante, a galera toda dentro de uma curva bacana, pô, a gente tem Teixeirinha, André Baracuí, Marcelo Scherer, porra, Marcelo Sônego, o Maurício Boabadi, porra, essa galera toda que competiu brasileiros, Copa Sul, Wilson Raimundo, né, cara? É até difícil lembrar de nomes assim, que tu vai sempre esquecer alguém. Mas o Toninho, né, cara? O cara lá das Antigas, o Aquino, cara. Hoje botaram uma foto lá num grupo de remadores que eu faço parte. Uma foto, o Aquino até falou, era um campeonato brasileiro, não sei o que. Lá era lá no Rio de Janeiro, com uma camisetinha Brasileiro de escrito Júnior. Associação Catarinense de Esportes Aquáticos, uma coisa assim. E depois até te mando a foto, cara. Aí nessa foto eu reconheci o Aquino, o seu Jobel. Eles disseram que do lado do seu Jobel era o seu. Ai, agora É, esqueci, o diretor do Riachuelo, Orildo. Orildo. o Orildo, seu Orildo. O timoneiro desse 4Com era o Wilson Raimundo. Olha que Aham. maneiro, cara. Não sei se dá para mandar a foto aqui, eu acredito que não, mas depois eu te mando no privado. Aí o Aquino falou de mais um remador da Sota Pro, mas que eu não reconhecia, eu acabei não conhecendo. Então, assim, ó, quantas pessoas boas, né, cara, passaram pelo remo aqui do nosso estado que fizeram parte de FASC, tá ali o Flores lembrando, Federação Atlética de Santa Catarina. Aquática. Aquela história que tu publicou outro dia daquele 8 que o seu Pepe treinou aqui, treinava em horário alternativo, aquela coisa toda. Pô, chegou em São Paulo, brigou de igual para igual, foi com o Rio de Janeiro, né, Neto? A disputa do ouro ali, né? Ah, foi com o Rio de Janeiro. Mas eu Porra, acho que eu estava revendo a foto, eu acho que foi primeiro, segundo e terceiro praticamente empatados. empatados, empatadíssimos ali. Eu lembro muitas vezes o Flores comentando dessa prova comigo, o Teixeirinha. O Teixeirinha, se eu não me engano, foi o timoneiro nessa prova. Era o timoneiro. Tu Era o vê que timoneiro. loucura, cara? Então, é mais uma história que a gente vê assim, ó, como o remo proporciona coisas, né? O grande Teixeirinha, que, porra, 1,90 m e pouco, quem diria, né, que aquele varapau ia ser um timoneiro, ia se transformar num grande remador técnico que foi, e que é ainda, porque ainda está competindo no Master, né? Tá, e tem até, Aham. ganhou o desafio da CBR aí, do remergômetro e tal. O Teixeirinha é casca grossa, cara. É o famoso Sim. cascudo que a gente fala, né? Tive, É, pô, ele é. competi boas provas, cara, com Teixeirinha aqui, né, em Santa Catarina, no Brasileiro também, e competimos lá no Japão, cara, em 94, aquele 4Com, que era Marcelo Scherer na voga, o Teixeira na solta voga, eu na solta proa e o Baracuí na proa, com o Rodrigo Saito, né, o Kazu, como timoneiro. Cara, nós Aham. fomos 2 anos, né, Neto? Você acompanhou. Em 94 foi esse 4Com, em 95 voltamos eu e o Marcelo Scherer, daí com o Digão no timão, e mais o Júlio Soares e o Toco, né, no 4Com. Só que até hoje eu falo, os dois 4Cons, cara, foram imbatíveis, a gente ganhou todas as provas, tanto em 94 como em 95.
Só que o 4 com de 94, cara, remava por música, Neto. O 4 com de 94 não caía. Sabe o que é não cair, cara? Era sair na ré, os remos tudo fora d'água, o barco equilibradíssimo, era colocar a pá na água e fazer força, cara. Era um espetáculo de remar. Esse barco tinha essa qualidade por conta do Teixeirinha, que era um líder dentro desse barco, né, junto comigo. Assim, a gente até tinha umas rispas ali de discussões. Né? Eu sempre fui muito tinhoso dentro dos barcos, assim. E aí tinha o Marcelo Scherer na voga e o Baracuí na proa, mais quietos assim dentro do barco, fazendo cada um o seu papel, mas o Teixeirinha conduzindo a parte técnica e eu o motivador ali do barco. Cara, era um barco, um 4 com assim, a gente só não foi para o Mundial porque questões políticas da CBR da época e tal não permitiu isso. E no ano seguinte, o 4 com, que era com o Toco e com o Júlio Soares, já aí trocando o timoneiro, no caso para o Digão, era um barco daí mais padrão físico. Já tecnicamente era um barco difícil de acertar. Toda hora a gente começou com o Toco na solta-voga e o Júlio na proa. E aí, antes de uma competição importante lá, eu parei o barco um dia numa rampa lá do outro clube, mandei inverter os dois, o Júlio veio para a solta-voga e o Toco foi para a proa, e foi a hora que o barco acertou, e aí a gente conseguiu remar e cada um fazer a sua força e o barco venceu as provas. Mas são boas recordações, cara, que eu tenho desses dois 4 com, e o Teixeirinha faz parte aí dessas ótimas lembranças. Aproveitando, cara, essa história do Japão aí, o meu irmão me contou uma vez meio por alto assim, e acho que foi o Dé também, eu me lembro. Eu sei que vocês fizeram algumas, participaram de regata lá, como é que foi? Cara, foi assim, ó. Você chegou a conhecer o Kazu, né? O Rodrigo Saito, foi timoneiro do Martinelli, um japonesinho. Eu acho que foi só de passagem, assim, eu não Tá. cheguei a ter muito contato com ele. Então, o Cazu, eu não lembro exatamente que ano que ele começou a frequentar aqui o Martinelli, mas ele tão logo começou a frequentar, ele já era um garoto muito querido, assim, muito simpático. Ele rapidamente pegou a condição de timoneiro chefe, vamos dizer assim. Né? Ele era o timoneiro principal dos barcos do clube nas regatas, tanto para júnior, sênior, porque o timoneiro podia ser qualquer idade, né? Então ele competia geral com a gente em todas as provas. E como ele é descendente japonês, a família dele, alguns integrantes foram morar no Japão, e acabaram convidando ele para ir trabalhar lá, tentar a vida e tal, como muitos brasileiros até hoje vão, né? E ele foi, aceitou e tal. Nessa cidade, vê como são as coisas, né, Neto? Nessa cidade que ele foi, chamada Kawabecho, por coincidência ou não, coisas do destino, cara, é um dos principais centros de remo do Japão. Então ele ia trabalhar, era uma empresa de empacotamento cerâmico. Imagina assim que tem a Porto Belo aqui, não é a Porto Belo, seria uma empresa que a Porto Belo contrata para empacotar a cerâmica que ela produz. Então, digamos que a Porto Belo produz, mas não empacota. Ela contrata uma empresa terceirizada. Essa empresa terceirizada era a Shake Hand, que era a empresa que nos contratou. Aí o Cazu, quando voltava para casa, passava por cima de uma ponte, que era desse rio Kawabe, e ele ficava ali parado, vendo os barquinhos de remo passar e tal, com saudade da galera aqui do Martinelli, né? Saudosista como Aham. era. E aí, num desses dias, cara, passou o Benhassan, que era foi o nosso chefe lá, né? Era o dono dessa empresa chamada Shake Hand. E ele passou e viu o Cazu e vários dias e tal, e um dia chamou ele na secretaria lá e perguntou, cara, que história é essa? Eu passo direto de carro ali e vejo você em cima da ponte. O que você faz ali? Não está pensando em se jogar, não, né? Tal. Aí ele falou, não, teve um papo assim. E ele falou, cara, não, é porque eu lá na minha cidade, no Brasil, eu era timoneiro. Aí, timoneiro, o que é isso? Aí começou a explicar para ele, né? E, eu participava, eu tenho uns amigos que remam e tal, e o pessoal até bom, campeão brasileiro, sul-americano, aquela coisa toda. E aí, cara, o cara falou assim para ele, assim, ô, Cazu, o que tu acha de trazer esses teus amigos para cá, cara? Isso era mais ou menos, Neto, fevereiro de 94. O Cazu falou, cara, eu acho o máximo. Pô, meus amigos aqui remando. E ele ainda falou, pô, se eles vierem aqui, eles ganham tudo desse pessoal aí. E aí o cara sentou, o cara comprou a ideia, cara. O cara achou aquilo o máximo.
e falou, cara, eu vou trazer esses caras para cá. E aí começou a negociação, telefone. Imagina, cara, 94, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha nada, era telefone. E uma ligação telefônica caríssima, né? Eu sei que o Cazu ligou um dia, não acho que para o clube, falou com o Trombeta, falou comigo, sei lá. Ligou para o Marcelo Scherer também, que ele tinha bastante, eram bem unidos, assim, né? E aí começamos a negociar essa ida para o Japão. Como é que vai ser? O cara falou assim, ó, ele paga tudo. Paga a passagem, dá hospedagem aqui numa casa, fornece alimentação e vocês só têm que competir, mas também não vai ganhar nenhum centavo. Eu falei, cara, meu Deus, né? Tudo, eu era o mais jovem, eu e o Scherer, 23 para 24 anos. O Teixeirinha, eu acho que é uns, se não me engano, 6 ou 7 anos mais velho que eu. Mas, enfim, tinha 31 para 32 e o Baracuí também, mais jovem que o Teixeira, 30 para 29. Então, assim, todo mundo novão, bombando do remo e tal. E, cara, assim, vamos embora, falando com as famílias, né? Com meus pais e tal, cada um falou com seus pais, e assim, cara, se é um troço bacana, o próprio clube, né, permitiu também. E aí eu sei que a gente foi até Porto Alegre, aí onde tu mora, para ir no consulado japonês com uma carta da empresa lá do Japão, o print da passagem, tudo, para poder conseguir o visto. E bastou uma reunião, a gente de terno e gravata, foi bem bacana, no consulado japonês aí em Porto Alegre, e aí ganhamos o visto, conseguimos a concessão do visto. E aí, cara, era beleza, passagem marcada e foi, cara, e aí dia 1º de maio de 94, uma recordação que a gente não tem como esquecer, porque foi nesse dia 1º de maio, a gente ainda teve, foi um domingo, a gente teve um treino no Martinelli, foi o último treino antes da viagem, e nesse dia tinha uma corrida, o Grande Prêmio da Itália, de Fórmula 1. E era uma época que todo mundo acompanhava a Fórmula 1 por causa do Senna. E eu lembro que eu terminei, eu assistia muito. Eu voltei para casa não, eu voltei do treino assim, larguei o barco no cavalete e corri pro telefone, porque não tinha televisão no clube assim na época. Até hoje não tem, né? Não é uma coisa comum. Eu peguei o telefone e liguei para casa. Pai, como é que tá a corrida? Como é que tá o Senna? E aí o meu pai assim, pô, Gilberto, tem uma notícia boa para te dar. Eu disse, pô, pai, fala o que aconteceu. Vai dizer que ele fez alguma cagada, alguma barbeiragem. Não, Gilberto, ele bateu forte. Tá, pai, e aí? Olha, foi feia a coisa, não sei se ele vai se salvar dessa. Eu achei que era exagero do meu pai. Falei, pai, fala sério. Tá bom, vou lá lavar o barco, daqui a pouco estou indo embora para casa. E aí fui embora para casa, tal. Quando cheguei em casa, comecei a acompanhar as notícias e lembro até hoje do Roberto Cabrini dando a notícia do falecimento, né, morte cerebral do Senna. Então, assim, tudo naquele dia, cara. A gente nesse misto de emoções, né, de ir viajar para o Japão, outro lado do mundo, e coincidindo com a triste notícia, né, da morte do nosso ídolo, que era o Ayrton Senna. Então foi uma coisa que marcou, eu nunca esqueci, não tem como esquecer, né? Está na cabeça dos brasileiros até hoje. 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, de 94. E a gente chega no Japão no dia 2 ou dia 3, por causa do fuso horário, uma coisa assim. Cara, e o Japão está tomado, os aeroportos, as ruas e tudo de bandeira do Brasil. Isso é outra coisa que também a gente nunca esqueceu. Bandeira do Brasil e cartazes do Ayrton Senna, porque ele era um grande divulgador dos motores Honda, né, Neto? Que eram utilizados na McLaren que ele pilotava. Então ele tinha toda uma ligação muito forte com o povo japonês e com o pessoal da Honda. Então, assim, ó, o povo japonês, se a gente pode dizer, se alguém no mundo sofreu como os brasileiros, a morte do Senna foi o povo japonês, assim. Então, coisas assim, tristezas à parte, tal, mas que coincidiram com a nossa ida ao Japão, a nossa chegada lá, e depois a gente seguiu 3 meses, cara. Foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo longe de casa, treinando, competindo, e, pô, tudo certo, conseguimos vencer todas as regatas. Foi, cara, um grande legado, assim, para nossa vida até, né? Até hoje a gente lembra disso com muito carinho. 3 meses vocês ficaram lá? 3 meses, cara. Foi o mês de maio inteiro, junho inteiro e julho inteiro. Porque as regatas, elas têm uma certa, um intervalo grande entre uma e outra. A gente começou competindo a regata de Kauai mesmo, que é uma regata estudantil. A gente chegou assim no final, no início de uma semana, e a regata era tipo 2 dias depois, no meio de semana mesmo. A gente ainda estava com fuso horário. E o Teixeirinha até hoje fala assim, cara, tem uma foto nossa que a gente tá os quatro assim, ó,
Ah, meu Deus, tem que remar mesmo. Foi mesmo assim, a gente foi lá e conseguiu ganhar a regata. Era uma regata curta, se eu não me engano, era até 500 metros essa. Não era distância grande, não. E aí a gente, a partir desse momento, entrou em treinamento. E esse treinamento grande, ele se estendeu por algumas semanas até a próxima competição, que foi em Nagano. Fomos para Nagano, só que, cara, devido a um mau tempo, Nagano, onde foi a Olimpíada de Inverno, né, do Japão, há uns anos atrás, devido a um temporal e um vento horroroso que deu lá, naquele final de semana, a regata acabou sendo cancelada. A gente foi até Nagano praticamente para passear, a gente não conseguiu botar o barco na água para remar, por conta desse mau tempo, né? E aí voltamos para Kawabe, continuando o treinamento. Algumas semanas depois veio a tal da Nakanihon. Nakanihon é a regata do centro do Japão, que todo ano acontece na cidade de Toyota, onde é a sede da Toyota mesmo, dos carros, né? Uhum. Então, no Japão tem uma cidade com esse nome. E uma curiosidade, Neto, que assim a gente competia contra no Japão o remo não é como no Brasil ou como alguns lugares do mundo, não é de clubes. O remo é de empresas. Então a gente competia contra a Sanyo, contra a Sony, contra a Mitsubishi, contra as empresas de energia elétrica de lá, como se fosse uma Celesc da vida ou uma Light do Rio de Janeiro. Então as empresas têm nos seus funcionários que querem praticar esporte, eles patrocinam essa galera com barcos, viagem e tudo, e a gente competia contra essas empresas assim, algumas universidades e tal. Cara, era muito, muito bacana você daqui a pouco olhar do lado e ver o cara com a camisa, com a roupa da Sanyo, ou mesmo da Toyota, do mesmo Mitsubishi, então isso é bem comum lá. E aí a gente competiu essa regata do centro do Japão. Uma coisa que chama atenção, Neto, aqui no Brasil, às vezes, a gente mal enche uma raia, né? Com 6 barcos. Essas do Japão, cara, era assim, ó, 45 quatro pontos inscritos. Uma coisa de maluco, sabe? Então, assim, a gente tinha eliminatória, quartas de final, semifinal e final. E não era assim, compete uma vez, ganhou, vai embora, bota a medalha no peito. Tinha todo um processo eliminatório, com repescagem, para quem não classificasse, né? E para chegar até essa final. Então, cara, era bem bacana, assim. E aí, dessa regata na Canihon, nesse ano de 94, a última regata foi o All Japan, que era o campeonato nacional japonês, e numa outra cidade lá, de uma indústria, de uma empresa de energia atômica, que a gente visitou e tudo bem legal. Enfim, conseguimos ganhar todas as provas, as medalhas estão até hoje no meu quadro, são lindas, são medalhas diferentes, assim, com aquele ideograma japonês todo, né? E no ano seguinte foram as mesmas regatas, e teve uma a mais que o All Japan mudou, todo ano ele muda de lugar. Aí o All Japan de 95 foi em Tóquio, na raia da Olimpíada de 60 e... Agora não vou lembrar qual foi o ano que foi a Olimpíada em Tóquio, mas foi a raia da Olimpíada do passado, né, em Tóquio. 64. 64, exatamente. E aí a gente É. competiu lá em Toda, né? Chama Toda, o bairro, né? Ou o município, né? Do lado de Tóquio, onde fica essa raia. E aí, cara, viajamos de trem-bala, vimos o Monte Fuji, fomos na Tóquio, na Disneyland de Tóquio, conhecemos o Castelo de Nagoya. Então, assim, é uma riqueza cultural que os remadores de hoje precisam também entender isso, que quanta coisa bacana que o remo pode proporcionar a quem chega num nível, não precisa ser um alto nível, mas você chegando num nível médio, por exemplo, você já consegue participar de competições mundo afora, fazer parte de seleção brasileira e tal. E foi o que aconteceu com a gente, cara. Assim, pô, imagina, com 23 para 24 anos, você do outro lado do mundo, numa cultura diferente, aprendendo algumas palavras ali daquele idioma e tal. Então, são coisas que a gente guarda, cara, assim, para o resto da vida mesmo. Cara, tu vê, tanta história assim, eu já conheci a história, conheço bem o Baraka, né? O Baraka é muito amigo do meu irmão também. E Sim, ele já tinha falado alguma coisa assim dessa experiência lá, mas eu, com tanto detalhe assim eu não sabia, cara. é. E até eu ia te Cara, perguntar se por acaso o Dé não deu nenhuma deslizada lá, porque o Dé é meio engraçadinho ele, né? De repente ele deve ter alguma história cara, do Dé, deve ter, cara. Não sei se cara, pode tem. contar também, né? Eu acho que até hoje eu acho que não tem problema contar. Tempos atrás talvez teria problema, mas, cara,
O Dé é um figuraça, né, bicho? Assim, eu lembro que ele até hoje comenta uma coisa comigo. Ele fala assim, quer ver? Ele dizia que eu era o, né, como é que é? O xerifão, né, o generalzão do barco e tal, brabão. Ah, cara, eu sempre fui muito, né, Neto, eu nunca aceitei o mais ou menos, né, dentro dos barcos que eu remei. Eu sempre exigi muito de mim, dos meus parceiros e tal. Pô, e tu imagina, cara, a gente sai do Brasil, vai para o Japão, você fica lá com moradia paga, pô, café da manhã, almoço, jantar, massagem, cara. O cara que nos contratou, de vez em quando percebia que a gente estava meio cansadão, levava a gente para uma casa lá de massagem, mas massagem séria, tô falando coisa séria mesmo, de massagista japonês, cara com máquina. Longe da Para minha tentar, cabeça de pensar alguma coisa diferente disso. longe, Tudo muito longe, bom, claro. só coisa E profissional mesmo. aí, às vezes ele sentia que a gente estava meio cansadão também, levava a gente para um tal de Sunshine. Sunshine era uma espécie de uma lanchonete, assim, com café da manhã, aquele pãozinho na chapa com manteiguinha. Pô, ele sabia, o cara era inteligente. Até hoje a gente conversa com ele. Depois tive uns arranca-rabo com ele também no ano seguinte, que ele tentou me passar a perna numa grana lá que ele me prometeu, para mim e para o Scherer, mas depois, por fim, acabou ficando tudo bem. E hoje ele manda vários elogios, várias mensagens para mim pelo Facebook, para nossa família e tal, admira a Fabiana, as crianças e tal. Mas, cara, com o Dé, era assim, o Dé, ele tinha, parecia que tinha formiga naquela bunda dele, cara, ali no carrinho. Ele se mexia assim, de um jeito que aquilo ali ia me dando nos nervos, assim, cara. Eu falei, cara. E aí, antes das largadas, ele disse, eu não lembro disso, engraçado, eu devia estar tão concentrado na prova que eu não lembro. Ele disse que eu virava para trás e falava assim, ó, eu vou falar um palavrão aqui, mas sacanagem. O seu FDP, se tu ficar mexendo aí, tu quebrar esse carrinho, eu vou quebrar esse carrinho inteiro na tua cabeça. Tu não é maluco de quebrar esse. Gente, tá tudo certo, cara, eu tô só me arrumando aqui, então. E pá, mas era muito. Ó, o Du acabou de entrar aí. Fala, Du. Já falamos bastante de ti, hein? Tua orelha deve estar fervendo. E, cara, tem várias assim, né, bicho? A gente aprontou poucas e boas lá, né, cara? Teve um troço lá que hoje dá para contar, já passou tantos anos. Tinha uma brasileira que era funcionária lá da empresa que o Benhassan era o nosso chefe, e ela era bem sapequinha, assim, né? Ficava se engraçando para nós, para os brasileiros e tal. Para mim não me apetecia muito. Mas o Dé, naquela época, todo novão, assim, né, cara? Não tem cão sarnento, né? E aí a gente acabou descobrindo depois que essa brasileira, ela era meio casinho assim do Benhassan. E o Benhassan ficou meio uriçado assim com a ideia de ver que ela ficou meio interessada nos remadores catarinenses, brasileiros que estavam lá e tal e tal. E eu sei que um dia, cara, a gente saiu com as bicicletas, a gente tinha bicicletinha para andar por lá, né? E fomos para uma cidade do lado de Cauabe chamada Minocamo, onde morava essa guria. Eu disse, cara, nós vamos lá. Final de semana, era um sábado à noite, assim. Ó, vamos lá dar uma espiada que eu acho que a gente vai encontrar o carro do Benhação lá, cara, porque ele tinha meio que um tererezinho com ela. Cara, dito e feito. A gente chegou lá, sabia onde é que ela morava, mas era uma pernada, era tipo sair assim de Floripa, tirando a ponte, né? Vamos dizer que não tem ponte aqui em Floripa. Era como a gente sair de Floripa e ir a Palhoça, de bike, assim. Era uma pernadinha, entendeu? Dava para ir, mas Aham. não era logo ali. De carro é logo ali, mas de bike. Cara, e aí foi eu, ele, o Teixeira e o Sherry. Eu acho que o Cazu também. E aí fomos, chegamos lá, encontramos o carro do Benhassan. Cara, assim, puto, o danado tá lá com ela. Pô, vamos ter que fazer alguma. Cara, a gente esvaziou o Dé, né? O Dé. A pedido do Dé, né? A ideia dele. Esvaziamos os 4 pneus, cara, da caminhonete do Benhassan e disparamos para casa. E o Cara, Benhassan sabe disso, não? não sabe, porque assim, ó, né, ele não fala português, não vai ver essa live, eu acho. Mas enfim, agora já passou, se vê também não tem problema. Isso faz 25 anos, pô. Fez 25 anos agora. A gente está em junho, né? Nós fomos em Aham. maio de 95, nós estamos em junho de 2020, dá 25 anos. 25 vinte e anos cinco atrás. anos. E aí, Neto, a gente veio embora dando gargalhada. E assim, cara, a gente parou para pensar assim, bicho,
no Japão não tem vândalo, cara. Não tem vandalismo no Japão. O cara vai matar a charada. Aí nós assim, mas como que ele vai imaginar que a gente veio lá de Kauab, sem carro, encontrar o carro dele aqui? Eu lembro até que estava chovendo, cara. Começou a chover no meio do caminho, a gente se molhou inteiro. E eu sei que no dia seguinte, a gente, como se nada fosse nada, acordamos, tomamos café e fomos para a raia remar. A gente ia cedo, 7 horas da manhã, 7 e pouquinho, o barco estava na água já. Fizemos o treino, pá, pá, pá. Quando a gente volta do treino, ele estava lá, como todo dia, já com o carro dele. E a gente, pá, cara, a gente se aguentando para não rir, né, meu? É uma coisa de maluco. E aí a primeira pergunta que ele faz para nós, ele falava um pouquinho de português, né, o Benassan, bem safado, assim. Ele, assim, vocês, Minocamo, fazia pneu? Cara, a gente... Olhou um para a cara do outro e que fazia pneu, Benassan. Aí ele sempre, quando a gente ia falar com ele que ele não entendia ou queria se fazer de desentendido, ele falava assim para nós, ó, entende nada, entende nada. Aí ele começou a tentar falar alguma coisa para nós, a gente bem sério olhava para ele, Benassan, entende nada, entende nada. Cara, essa aí, enfim, ninguém sabe se até hoje ele sacou, não sacou. Deve ter sacado, cara, porque não tem vandalismo também dessa área do Japão. É uma área assim, diferente de você, mesmo naquela época, Tóquio já era bem violenta, assim, uma cidade cosmopolita, né, com muito estrangeiro, então com os perigos da cidade grande. Mas Kawabe e Minokamo, que eram cidadezinhas pequenas, cara, Kawabe e Minokamo seria tipo assim, Três Riachos e Antônio Carlos. Isso lá na década de 90, não hoje, exatamente. É como se Antônio Carlos e Três Riachos tivessem ali um rio bacana para remar e a gente remava ali. Então, assim, o silêncio na cidade absurdo, tu ouvia o sino da igreja, o alto-falante da prefeitura dando algum recado, uma coisa de maluco. E aí aparece o carro dele com os 4 pneus esvaziados, não é furado. Pô, mas enfim, então, algumas, né? Algumas, né? Viu? Essa daí eu não sabia, mas eu tinha certeza que o Dé tinha deixado a assinatura dele em alguma coisa lá, ele tinha assinado. Isso eu sabia. É um figuraça, cara. Assim, ó, a gente se divertiu muito, muito, muito. Inclusive, a gente acabou, no final da viagem, o Teixeirinha voltou mais cedo, por questão de trabalho também, e saudade também, né? Era o único de nós 4 que já era pai, né? Já era pai da filha dele, da menina. Eu me esqueci o nome agora. Eu sabia até pouco tempo atrás, agora me faltou o nome dela. E aí ele acabou voltando uns 15 dias antes, antecipou a passagem, e eu, o Dé e o Scherer ficamos até o final da viagem, que era o finalzinho de julho, início de agosto. Foi onde a gente acabou indo para a Disneylândia de Tóquio, numa viagem com um trem-bala. E, cara, aí muitas outras roubadas assim, mas coisas que a gente lembra com carinho, né, Neto? Até hoje, assim, sou amigaço do Dé. Semana passada eu estive lá na casa dele, na Lagoa, pegando umas águas lá que ele doou para a gente, com um projeto que a gente tem aí de doação de mantimentos assim para o pessoal carente, morador de rua aqui em Floripa. E ele tinha umas águas lá e nos doou, e a gente foi um pedido dos moradores de rua. A gente estava dando café e sanduíches e mantas, cobertor e roupa e tal. E o pessoal começou a nos pedir água, cara. Assim, pô, vocês não têm água aí? Não, cara, água é a coisa mais básica do mundo. Os caras não têm, né? Além do alimento do cobertor. E aí me veio ideia à cabeça, eu fiz um contato com ele, ele, pô, muito sempre solícito e prontamente, Gibran, passa aqui, pega, vou separar uns 20 fardos de água aqui para tu levar para essa galera. E muita gente boa, pô, o Dé é um queridaço, assim, queridaço. Figurão. Hoje, Bran, a gente já foi avançando e eu acabei nem perguntando para ti como é que tu começou a se remar, assim, por quê, quem é que te levou? Porra, foi assim, Neto. Eu já contei algumas vezes essa história, não sei se tu já sabias disso também. Primeiro, assim, por que eu procurei o remo? A gente sempre se espelha no irmão mais velho, né? O meu irmão começou a remar no Martinelli com um amigo nosso, o Duda. Meu irmão era o Michel, é o Michel, né? Michel Vieira da Cunha. E junto com o Eduardo Gonçalves da Costa, que é o Duda. Depois veio ser professor de escolinha, foi até o iniciador da Fabiana.
coisa, né? Coincidências aí. E aí eles começaram a remar e eles eram, meu irmão, quase 2 anos mais velho que eu. Ele e esse amigo dele, meu amigo também, remando, começaram a ganhar um corpinho, ficar mais fortinho e tal. E as menininhas estavam tudo. Pô, e eu ali, né, 15 aninhos, franzino, tinha 1,60 m. Pô, não sobrava nem, mas nem nada. Não sobrava nem a mais feia. E eu falei, pô, preciso mudar essa história aí, cara. Preciso começar a remar para ver se eu ganho um corpo e tal. E aí eu fui no Martinelli, que era o clube que eles remavam. Quando eu cheguei no Martinelli, eu nunca esqueci disso aí, cara. O treinador na época era o Kremer, né? Cavalcante, Chico que até Kramer. outro dia comentou dele. Gente boa demais. Só que, cara, na ocasião, ele olhou para mim e falou assim, ó, esse rapaz só serve para timoneiro. Com aquele sotaque nordestino dele. Cara, e eu já, desde cedo, eu já era meio tinhoso, eu sei que eu acho que eu xinguei ele, timoneiro, tu vai ver, que, pô, timoneiro pra mim, naquele momento, era derrota, né, cara? Eu, Claro. eu, eu queria era remar, né? Mas, enfim, Aham. um garoto, se eu tivesse tido ali uma pessoa, um adulto, né, que conversasse comigo, disse, não, Gibran, fica aqui, como timoneiro mesmo, né? Tu vai timonear, mas daqui a pouco tu vai entrar num canoizinho, tu vai remar, e tu vai crescer e vai virar remador. Não, mas ninguém falou isso para mim. Por isso que, assim, até hoje, né, Neto, a gente precisa de alguém que oriente os mais jovens. Senão o cara não sabe, né, das coisas. Tá. Aí o Martinelli me recusou. O que eu fiz? Só que isso aí, Neto, 1985. O Martinelli me recusou e eu fui no Aldo Luz. No Aldo Luz, o treinador era o Liquinho, na época. E o Liquinho falou para mim a mesma coisa. Tu só serve para timoneiro. Eu olhei para ele e falei assim, então tu vai ver só. Eu vou ali naquele outro. E fui no Riachuelo. E o Riachuelo me aceitou. Era o Jobel. E o Jobel falou assim, tu é meio baixinho e tal, mas tá bom, fica aí, vamos começar no canoa e vamos ver qual é. E aí comecei. Comecei a brincar tal, no canoa, remava no Riachuelo. Era o único clube que tinha um double canoa. Não sei se tu lembra do double canoa do Riachuelo. Barquinho azul. Canoizinho normal, só que Tá. double. Tinha, tá. Aí eu remava direto com um galego lá, que eu não lembro o nome dele. E, cara, legal, comecei a aprender o movimento, comecei a gostar e tal. E aí, cara, aconteceu uma situação um dia, mas eu queria o Martinelli. Por quê? Porque eu era torcedor do Flamengo na época, e o vermelho e preto dizia muito para mim. Eu disse, pô, eu quero o Martinelli. Tá, e aí não dava, e eu continuei no Riachuelo até um dia, eu lembro, Tim Maia remava no Riachuelo, o Pantera, Roberto Rosário, o Teixeirinha, o Aquino, Teixeirinho, o os Aquino, o Dorival, Frank. sim, o Marcelo Pescoço, essa galera toda era do Riachuelo nessa época. E todos atletas de elite, né, já sênior, né, do Riachuelo. E aí eu lembro que tinha um esquife lá, que era o esquife do Tim Maia. Tá, beleza. E aí o Tim Maia sempre simpático, desde aquela época, conversando comigo ali em umas manhãs, eu pedi para dar uma remadinha no esquife dele. E ele deixou. Ali, entre as pontes e tal. Porra, que legal, esquife, né? Aquele barco desafiador, né? O cara quase vira e tal, não sei o quê. Nunca foi meu forte também. E eu dei uma remadinha e voltei. Quando eu voltei para a praia, que eu fui pegar o barco para levantar, era pesado para mim. Ó, o Cearinha dizendo que lembra desse do. O barco era pesado para mim, eu apoiei o joelho, assim, a coxa, no quinto braço para dar uma alavanca para levantar o barco. Quando eu fiz isso aí, eu pá! Quebrei o quinto braço do barco. Porra, os guri olharam para mim, bicho, o Tim Maia vai te matar, e não sei mais quem vai te matar, e papapá, eu digo, vai me matar? Ninguém vai me matar. Larguei o barco ali, nunca mais voltei. Fui para casa, disparei. De medo que alguém fosse me matar, como eles falaram. E aí deixei passar, aí não fui mais, deixei passar. No ano seguinte, eu voltei no Martinelli, ouvi a mesma coisa, me mandaram para o Aldo Luz, e aí o Aldo Luz me aceitou, remei ali mais uns mesezinhos, mas o que eu queria era o Martinelli, e depois eu acabei conseguindo ir para o Martinelli, e fiquei, isso aí já era 1986, tá? E aí eu lembro de uma coisa, Neto, que eu vou te falar agora, né, que tu vai lembrar, porque foi o teu pai que produziu isso aí. Uma das coisas que me deu um sangue nos olhos, assim, que eu falei, cara, eu quero remar, eu quero ser que nem esses caras, eu quero competir ali, eu quero botar uma medalha dessa no peito. Teve uma regata, o Cearinha vai lembrar e tu vai lembrar também, que eu não sei se foi em 86, ou mesmo 85, ou até 87.
uma regata internacional que o teu pai promoveu aqui em Floripa, que ele colocou umas tendas, aquelas lonas de circo, que era do Exército, ali na frente dos 3 clubes, no gramado na frente dos clubes, que aquilo ali serviu de garagem provisória para os clubes que vieram da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Cara, foi uma mega festa. Tu lembra disso, Neto? Tu sabe dizer que ano foi isso? Foi a Feresc que foi o teu pai. Eu já conversei com o teu pai sobre isso uns anos atrás. A primeira internacional que teve foi em 84 e foi na Bahia Sul. Foi o ano que os irmãos Carvalho foram campeão pan-americano. Aí no outro ano, em 85, 84 foi na Beira-Mar Norte, e aí 85 foi na Beira-Mar Sul. Aí em 86 eu não me lembro se teve edição da regata. Então foi 85. Eu estava ali frequentando provavelmente o Riachuelo ainda, mas eu lembro, cara, deles montando, vê, ó, eu tinha 14 para 15 anos, eu lembro deles montando essas tendas, aquela carretada de barco chegando, tudo com placa gringa, né, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, não sei se do Chile também, agora não vou lembrar detalhes assim, mas, cara, ó, o Cearinha botando ali 85, teve 84 também. Provavelmente, aqui eu vi deve ter sido 85, tá? 84 eu não me recordo de estar ali frequentando os clubes ainda. Mas, cara, eu lembro que foi assim, ó, o evento da cidade. Saiu na televisão, nos jornais, era barco de remo para tudo que é lado. E eu falei, aquilo ali foi um divisor de águas para mim. E eu lembro nessa ocasião, teu pai já era o presidente da federação, né? 85? Sim, desde 83. Então, eu lembro ele assim, né? Pequenininho, como ele sempre foi, né? Mas, cara, muito articulador, comandando a galera toda e tal, mas uma organização assim, ó, de cinema, sabe, cara? Aquela barco para tudo que é lado, as garagens dos clubes, assim, ó, abarrotadas de gente. Claro, os remadores, os familiares, enfim, as pessoas envolvidas, né? No remo daquele momento, não tinha quem não tivesse ali. Eu vim assistir, eu lembro que eu vim assistir a regata no final de semana, e era uma prova atrás da outra chegando, e as premiações, aquela música, acho que banda da Marinha também. Eram regatas assim muito emblemáticas, né, Neto? Diferente das regatas de hoje, que às vezes mais vazias e tal. Então aquilo ali, cara, foi um divisor de águas bem forte assim para mim, sabe? Ali, naquele momento, eu falei, cara, eu quero fazer isso aí, eu quero remar. Eu não sei o que vai dar, mas eu quero. E aí, sabe que as palavras têm força, né? Eu fiquei, estamos aí até hoje. Legal, eu não sabia que tu tinha remado nos outros clubes. Eu sempre me lembrei. É que foi o seguinte, que eu treinei mesmo até 85. Aí, em 86, no início do ano, eu parei de remar, que foi o ano que tu começasse a competir. Mas eu me lembro de ter visto tu e o Munha remando. Vocês remavam mais, era 200, né? Cara, eu e o Murran, se eu te falar que a gente nunca sequer botou um 200 na água. A gente remou muito double e 2 com. Double e 2 com, double e 2 com, aí remava 4 com, acabava remando fora esquife também, 8 e tal. Mas 200 e 400 nunca foi muito a nossa. Eu acabei remando, eu comecei a minha carreira de 200, Neto. O Cearinha, que, pô, a gente já conversou sobre isso ano passado, até no aniversário da Isis, que a gente foi numa pizzaria, ali acho que em Coqueiros, no início de Coqueiros ali. O ano passado eu me encontrei com o Du ali num jantar e a gente relembrou isso aí. O Du que bateu no peito e falou, cara, Gibran e Alexandre vão andar num 200, cara. Ele botou a gente pela primeira vez num 200 para remar e, cara, a coisa fluiu. Eu lembro que até que a gente saiu num 200 sem leme e o Alexandre, porra, muito técnico e muito forte, maior do que eu, com envergadura gigante. Porra, me dava cada pau de bordo assim, que por mais que eu e puxasse, tentasse, porra, o barco não andava reto. Eu tinha que dizer, pô, Alexandre, não dá, cara, tu tens que aliviar, eu não sei, 200 é diferente, tu tens a manha, eu não tenho. Eu sei que a gente foi melhorando, aí pegamos, o Du daqui a pouco vai lembrar, a gente colocou daí um leme do barco, o leme veio no meu pé, mas hoje eu posso confessar, eu direto tinha que fazer correções na reta ali com o Alexandre, porque o bicho, pô, até hoje, né, cara? O Alexandre, assim, foi de todos os parceiros que eu tive, assim, do remo,
o cara disparado, assim, o mais técnico de todos, o cara mais, assim, eram dois líderes dentro do barco, 200, pô, tanto que a gente ganhou duas medalhas de prata em Pan-Americanos, né? No Winnipeg 99 com um photo finish ali, depois 2003 na República Dominicana, aí já não photo finish, mas enfim, duas medalhas de prata, além de ouro em Campeonato Brasileiro, e formado pelo Cearinha, né, cara? Isso que eu falo, a família de vocês é uma família que tem uma importância ímpar, né, cara, no remo catarinense. E nem, infelizmente, nem todos sabem disso, né, Neto? Muitos contemporâneos aqui, muitos jovens hoje, sequer de repente ouviram falar e o Histórias de Remador tá aí, né, para a galera ficar sabendo das histórias, né? Cara, esse negócio do História de Remador foi. Um dos motivos foi por causa dessa quarentena, né? Todo mundo Uhum. isolado e tal, e enquanto a cabeça fica pensando coisa ruim, eu pensei, vou fazer alguma coisa. Mas eu pensei assim, Claro, eu vou fazer uma entrevista com o meu pai, que até agora não não aconteceu. rolou. Ia ser Porra, nesse vai final de ser. semana, mas o computador dele deu problema. E aí eu pensei, Ah, tá, eu tá. vou fazer uma entrevista com o pai, e depois eu vou escrever umas crônicas, e a ideia seria publicar um livro daqui uns 2 anos, né? Aí eu pensei, Uhum. não, mas eu acho que só com o pai não vai dar, assim, material. Eu vou fazer as entrevistas com os meus amigos, o Teixeirinha, o Baraca, o Hugo, que remou, o Roberto Milby, daquela turma da minha época, o Liquinho, o Joel Cardoso, Massa. para reviver, assim, essas histórias, né? E o meu objetivo não é falar das regatas propriamente dito, porque a regata tem fotografia, tem a medalha, quem ganhou, Claro. está registrado lá na súmula das federações, mas dessas coisas assim, que vocês foram para o Japão, que aí foram lá baixar o pneu do cara, não o baixar o pneu, mas Sim. essas coisas assim que é só o esporte mesmo que nos agrega, né? E aí eu estava conversando com o André, eu disse, vou falar com o André Dutra, né? Porque ele escreveu o livro do Aldo Luz. E ele me disse, cara, Aham. tipo, é uma boa, mas se tu te comprometer com o livro, tu vai estar limitado com uma data e tu vai ter que entregar aquilo ali e vai ser uma coisa assim, é bom tu ter um prazo, né, para entregar, mas de repente tu vai ficar limitado aquilo ali. E aí eu Aham. pensei, e por que que tu não começa a fazer entrevista com remadores que tu não conheces também? Agora eu te conheço, sim, a Legal? gente já se conhecer. As tuas Claro. histórias mesmo, conheço pouquíssimo, pouca coisa. É. E aí eu pensei, pô, E. legal, cara. E aí ele disse também, Não, e o livro, deixa quieto. Vai publicando isso aí num blog, no Facebook, essas coisas, para tu ir sentindo como é que as coisas vão acontecendo. E tem sido muito e tu reunir, surpreendente, né, cara. num futuro daqui a pouco próximo, tu reunir de repente essas melhores histórias que tu catalogou ou os teus melhores artigos, né, que tu está escrevendo. Eu tenho lido todos, cara. Assim, ó, tu escreve muito bem, é gostoso de ler, é interessante para a gente que é do remo. Eu li um monte, aquela história do oito eu não sabia, eu lembrava de detalhes dela, mas não tão a fundo. Então, assim, esse Mas resgate que tu está fazendo, Neto, é uma coisa assim, ó, é fenomenal, é uma coisa única e é uma coisa assim, tu vê que a gente está passando momentos aí, pandemia, críticas ao governo, críticas às gestões aí de algumas confederações, inclusive a própria CBR, e esse canal não é para isso, entendeu? Esse canal, existem outros canais. Ontem a Fabiana fez uma live com o Magrão, né, um remador aí, que está no Corinthians agora, mas é radicado aí em Porto Alegre, conversando sobre os anseios do remo, né, para o futuro, o que precisa, o que não precisa e tal. O Paulinho Carvalho, que é candidato junto com a Fabiana, está fazendo também umas lives com os presidentes de federação do Brasil inteiro, principalmente lá do Norte e Nordeste, para saber quais são os anseios daquelas federações e tudo. Então, eu acho que já tinha, tem os espaços, é como se fosse uma grande grade de canais de televisão. Você tem o canal para polêmica, você tem o canal do entretenimento, e esse Histórias de Remador, a meu ver, é um canal de entretenimento.
para a galera do remo, entendeu, Neto? Não é que o cara vai dar risada, vai lembrar daquela história de arriar o pneu, vai lembrar da história do outro que enforcou e machucou as costas e botaram um pedaço de uma árvore nas costas dele, o Teixeirinha que conta essa história. Sabe, o cara vai dar risada dessas coisas. E a polêmica, o que falta no esporte, é o apoio, o cara é outro canal, entendeu? Porque senão embola as coisas, aí fica aquela coisa sem graça. E assim, do jeito que tá, eu acho que tá divertido. Eu não sei se tu já fez outras lives, Neto, ou essa Não, é a essa foi minha. a primeira. Então, porque eu, assim, cara, bacana pra caramba, e como é que eu não assisti? Aí eu fiquei buscando aqui no teu perfil ali do História de Remador, não apareceu nada, eu falei, cara, eu acho que vai acabar sendo a primeira a minha, mas... E que venham outras aí, que venham, porra, Aquino, cara, o Aquino tem muita coisa bacana para contar, Teixeira, o Dé, porra, que não falta é gente bacana aí, cara. E tem muita gente, cara. E tá sendo legal, cara, porque eu não sei se ele ainda tá assistindo, mas tem um post que me passou despercebido, um argentino que remou no Sul-Americano em 92 contra o Forest Kiff de vocês. Porra, Era que tu, legal, o cara. Toco, o Joãozinho e o Aquino, O né? Aquino, exatamente, é. Era esse Eu Forest Kiff, lembro, né? Tu era o cara, Voga, eu era o Voga, o Sota Voga era o Joãozinho, o Sota Proa era o Toco e Toco, o Pro era o Aquino. o Aquino. Cara, por acaso esse cara não era o Guillermo Fábio, o Pancho? Não. Tá. Esse cara é o Leandro Câncio. Eu não lembrava o nome dos 4 componentes da Argentina nessa prova, mas foi outra prova casca grossíssima, Neto. Eu lembro até hoje das dores que eu fiquei nas pernas, assim, nas coxas, vindo embora de ônibus de São Paulo até Floripa, eu tinha que levantar as pernas assim no banco da frente para ver se o sangue corria melhor e tal, que não passava dor, cara. A gente era de uma época de não fazer muita recuperação pós-prova, né? Terminava a Aham, prova, a gente ia para a premiação e da premiação guardar o barco, tomar banho, comer, enfim, e fazer festa, né? E aquilo aham. ali, pô, cara, naquela ocasião, porra, foi sinistro. Eu lembro até hoje, cara, faz 92, está fazendo 28 anos. Mas eu vi aqui no telefone aqui, que aparece é muito pequenininho, mas eu vi que o nome dele passou aqui. Ah, massa. E, e aí depois que começou a ter esses contatos aqui e tal, ele postou uma foto dele num duble e um relato, né? Embora o castelhano seja muito parecido com o português, a maneira Aham. como eles se expressam tem uma dramaticidade muito maior. Ele é Porra, que um legal. tango escrito, né? E aí Exatamente, depois eu fui exatamente. ler aquilo ali, cara, e aquilo me comoveu, cara, porque a história dele foi o seguinte: ele era remar, ele não fazia nada, ele não tinha vida social, pelo que ele falou. E pelo que ele me Uhum. descreveu depois, na videochamada que a gente falou, ele devia ser um cara não muito grande, não era um cara muito forte, mas era um cara muito Certo. dedicado. E tá, eles foram bem no Sul-Americano, perderam para vocês e tal, mas eles remaram bem e ele pensou, no ano seguinte eu vou treinar mais para me classificar para ir para o campeonato mundial. E ele teve um infortúnio que ele acabou tendo uma tendinite dupla nos bíceps. E simplesmente ele teve que parar de remar. Ou seja, acabou a vida do cara. Que Ele loucura. disse que foi um processo assim tão difícil, cara, tão duro para ele, que de uma hora para outra ele teve que pegar o interruptor e desligar assim, ó. Eu amo o remo. E aí desligou. Aí quando desligou, a mente dele mais ou menos dizia assim, eu odeio o remo. Ele teve Bah. que criar um processo de ódio dentro dele, ele teve que destruir um sentimento que uma paixão, tu sabe que quando a gente gosta de uma coisa, Sim. podem fazer o que tu quiser que tu não vai mudar isso, né? E te Então arrancam, aquilo né? ali, cara, foi uma coisa assim que me chamou muita atenção. E aí eu fiz contato com ele, a gente fez a videochamada, e aí ele disse, agora as coisas já estão fluindo um pouco melhor, os meus filhos, né, um filho e um enteado dele buscaram no remo e tal, Uhum. e
tá me trazendo de novo para o Rio, assim, entende? Então ele está tendo contato de novo com o Rio. Não, legal. Então, assim, eu achei muito interessante, cara, isso daí. Quer dizer, triste, né? É muito triste a história Sim, de um cara que poderia ter sido um atleta vitorioso, mas, assim, existem outras pessoas que têm o mesmo sentimento que a gente tem, né? Com outro sim. sotaque. E voltar tantos anos depois, né? Que é o que acontece não comigo, né, com a Fabiana, mas tantos anos depois, mas a gente essa volta do Rio para cá, para Floripa, a gente assim viveu o remo, eu vivi remo 30 anos, né, Neto? Aham, Ininterruptos, eu nunca interrompi a minha carreira de quando eu comecei até quando eu fui voltar do Rio agora, no final de 2016, ou seja, né, de 86 a 2016, esses 30 anos eu não parei remo, eu não parei de respirar remo, competir, treinar, tá, tá, tá. Quando eu achei que a minha carreira ia dar uma diminuídazinha assim, pô, tô cansado, acho que eu vou dar uma segurada, competir um masterzinho, pô, tava no auge da carreira da Fabiana, então a gente começou a viajar com ela para as Copas do Mundo e até ontem a gente estava lembrando, hoje é dia 19, né? Ontem, 18 de aham, junho, fez 9 anos do ouro dela em Hamburgo, na Alemanha, em 2011, né? No aham. mesmo ano que ela ganha o Mundial. Ela, nesse ano, faz o primeiro ouro em Copas do Mundo dela. E a gente estava lá com a nossa filha, né? Com a Alice, com a idade que o Aham. Davi tem hoje, assim, 1 ano e 9 meses. Então, quer dizer, um marco assim na história, na nossa história de vida. Então, eu vivi remo durante muitos anos, ela também. A carreira dela foi muito mais vitoriosa, né, do que a minha, mas foi mais curta. A Fabiana remou por 19 anos, é bastante tempo, mas e encerrou a carreira dela em 2016. E a gente, no que volta a morar aqui em Floripa, a gente se envolve com outras coisas e tal, até com o mundo empresarial um pouco, tentamos ali o CrossFit, né? Nós já saímos da Aham. sociedade e tal. E agora, cara, passado um tempo assim, que a Alice já está grande, o Davi já está com quase 2 aninhos e tudo, veio a pandemia, a gente está fazendo uns treinos no Remergômetro em casa, que a gente tem, e a gente está, cara, com aquela gana de voltar a dar uma remada juntos, fazer um dublezinho misto e começar a voltar a frequentar o ambiente ali do Martinelli, competir no Master, algumas competições aqui estaduais e objetivando talvez um brasileiro de Master, um sul-americano Master. E até, cara, a gente viu um filme outro dia que se passava em Johannesburgo, na África do Sul, e a gente não conhece. A gente viajou muitos países, mas a África do Sul nunca fomos. E o Mundial Master de 2023 vai ser lá. E aí Aham. ela olhou para mim e falou assim, cara, eu quero ir. Eu falei, vamos embora, vamos também. Então a gente vai fazer um planejamentozinho para tentar correr um duble misto lá na África do Sul em 2023, daqui a 3 anos, talvez, né? 3 anos. Aham. Ó, o Ribeirinho já está botando opa ali. O Ribeirinho é testemunha que uma vez, quando eu falei para ele, ó, Ribeirinho, parei, cara. Parei, cansei, remei muito na minha vida, estou cansado. Eu preciso curtir um pouco, tomar umas cervejas, uns vinhos, dormir mais tarde, acordar mais tarde. Não, porra, Giba, não fala isso, cara. O remador nunca para de remar. Mas eu parei, cara. Parei, vou dar uma remadinha. Aí remamos um 8 ali, né? Uns anos atrás, foi até 2016. Mas eu já estava, porque é aquilo, né, Neto? A vida é feita de momentos, né? Você está num ciclo, você está meio cansadão naquele momento, a ideia é pô, dar uma segurada. E agora a gente está sentindo a necessidade, não é nem até o Marquinho lá, o Fernando, né, o presidente do clube, nos deixa de portas abertas, convida e tal, mas não é nem questão de convite ou não, eles sempre nos convidaram. A questão é a gente estar disponível ou não. E nesse momento a gente começa a ter esse anseio de voltar a sentir o barquinho, né, navegando, aquele desconforto do equilíbrio e tal, e uma bolinha na mão que nunca, né, nunca não faz mal a ninguém. Eu já estou fazendo uns treininhos na máquina bem forte em casa. Eu estou treinando, na verdade, com o grupo Master do Digão lá da Califórnia, de São Francisco, do Marine Rowing Association. Aham. Eles fazem toda segunda e toda quinta um treino pelo Zoom. E é 6h30 Ah, da manhã lá, e aqui no Brasil 10h30, né? Então, pô, eu acordo, tomo um café, deixo fazer digestão e tal. 10h30 da manhã eu sento na máquina, começo a aquecer, a gente faz o treino. Vai até meio-dia e pouco. Pô, e os coroas são sinistros, cara. São bem tinhosos, assim, né? E a ideia deles é me levar para o 8, para competir o 8 de 40 anos
na Head of the Charles, né, que é a regata de Boston em outubro. Mas essa regata Ah, está meio, tá em stand-by, não sabe se vai ter, se não vai ter por causa da pandemia. E a gente acredita que não vai ter, porque está muito em cima, né? Nós estamos aí já em junho e aham. imagina, julho, agosto, setembro, teria 3 meses aí para treinar é tempo suficiente. Mas para saber se vai ter ou não a regata, né? Em função da pandemia, eu acho que provavelmente vai ficar para o ano que vem. Mas então temos planos, tá, Neto? De voltar a dar uma incomodada aí no coreto. Ah, mas é muito bom, cara. Eu li dessas contatos aqui, foram 3 argentinos já que eu falei. Foi com o Leâncio e Ah, foi com outro legal. cara bem no início, Gabriel Alto, esse cara. E ele até escreveu uns poemas, eu também. E um amigo Legal. dele, acho que é Hugo. Bom, vamos dizer que seja assim. E esse amigo do Gabriel escreveu um poema também dele voltando a remar como velho, assim, já como master, preocupado com a Aham. barriga, que já não tinha mais cabelo e coisa e tal, e como é que ele ia ser, que ia todo mundo olhar torcido para ele. E aí ele chegou lá no clube, todo mundo olhou para ele, ah, que bom que você voltou. Assim, Olha só. ele estava em casa, né? Não tem o ambiente do Remo, embora eu acho, a opinião minha, que o Remo melhorou muito o ambiente, principalmente por conta do Remo feminino. Eu sou um defensor que o Sim, Remo é, ele conseguiu se manter um pouco, ele não caiu muito ao longo desse tempo por causa do Remo feminino, sim. que elevou o nível, né? Sabe muito bem que a gente remador, a gente meio que se vangloriava, né, de ser Ser meio forte. da pá virada, né, de fazer uns absurdos que a gente fazia, que é bom até às vezes a gente nem lembrar os batismos, aquelas coisas, né? Sim, sim, sim. Aquelas ignorâncias. Né? Nunca aconteceu. E outra coisa também que eu acho assim muito saudável é essa questão dos masters, né? O Remo Master tomou uma força Sim. muito grande, né? E não é só Tocou aqui no no. Brasil. Né? Eu participei da primeira vez do Sul-Americano ano passado e eu nunca tinha saído do país para remar. Né? Foi a primeira vez que eu saí fora. Forte, E eu show. achei muito legal, cara, o Sul-Americano. Esse do Muita ano passado gente. foi na Argentina, Neto? Não, foi no Paraguai, Assunção. Ah, no Paraguai. Tá, tá, tá. Eu lembro. Eu não fui. Eu competi 2 sul-americanos, Master. O de 2012 em Mendoza, no Uruguai, e até deu um rolo lá com o pessoal do GPA, eles disseram que eu era sênior. Eu assim, cara, eu tenho 42 anos, como é que eu sou sênior, cara? Eu sou master na idade. Ah, mas tu treina para o sênior, então tu não pode correr no master. Eu falei, cara, aí já está tudo errado, cara. Se vocês querem uma bandeira de campanha forte no master, cara, o master é a idade mesmo. Não importa o que o cara faça, se ele treina 10 vezes por dia, parabéns para ele, mas não deixar o cara competir, o cara tendo idade. Mas enfim, acabei competindo com o pessoal do Corinthians, foi legal. E no ano seguinte a gente foi de motorhome, cara, legal pra caramba também, daqui de Floriba, aí eu fui com o pessoal do Martinelli até Concepción. Cara, que viagem, que perrengue, motorhome quebrando, motor quase fundindo na subida da Cordilheira Da dos Cordilheira. Andes, o guarda na fronteira do Chile quase querendo prender a gente, porque a gente disse que não tinha comida no motorhome, o cara abriu lá, levantou um banco daqueles, encontrou leite, queijo, e não pode entrar no Chile com Não alimentos, pode. né? Tem muita restrição. Ah, Cara, então, assim, ó, Neto, te prepara, porque assim, ó, hoje a gente já contou algumas histórias, mas se você quiser no futuro, deixa passar mais uma galera aí, e quiser voltar daqui a um mês, a gente fazer uma live parte 2 com outras, porque, cara, eu gosto de conversar. Eu tenho aham. assunto e, cara, história, imagina, 30 e poucos anos convivendo remo, são no mínimo 30 e poucas histórias, né? Tu falasse de história de remador. Tem até uma história que eu publiquei do Escovinha, uma das primeiras ali.
E quem me contou foi o Roberto Schultz, que tu deve conhecer, o Roberto Schultz do GPA. É uma enciclopédia aquele cara. Seria uma Provavelmente, glória se ele... talvez de Roberto nome não. Schultz. Ah, Ele remou na época do João Cardoso, década de 70, assim. O seu Roberto tem 71, 72 anos, eu acho. Por aí. E o GPA fez uma regata interna, eu acho que era gig, porque eles têm muitos gigs aqui. E aí, tá, vamos fazer aquela coisa, um sábado de manhã, um domingo de manhã, aquelas coisas lá, vamos lá. Ah, beleza. E o Escovinha, eu não sei o nome dele, eu conheci ele como Escovinha, deve ter uns 84, 85 anos, resolveu participar também. Aí, a linha aqui, aquela coisa tal, tá todo mundo pronto, aí ele, espera aí um momento, que foi, o que houve? Deixa eu me pentear, ele tem um cabelão assim, fechado. E aí ele puxou um pente daquele do Zé Bonitinho, grandão assim, e se penteou, cara. Cara, foi uma gargalhada assim, geral. e aí Esculhambou com descontrai, tudo. né? O seu É o tipo Roberto, da que é um coisa cara que bem sério, né? desarma, Bem né? Desarma todo mundo, né, Neto? catedrático, começou a rir também. E aí tá pronto, já tá pronto, agora pode dar largada. Aí ficou todo mundo em clima de graça, Sim. né? Aí o adversário se distraiu, eles ganharam a prova, né? Tu vê? Ah, cara, E muito aí boa. outra do Escovinha, né? Foram para o Chile, acho que foi em 2017, eu acho que foi o sul-americano lá, o 2016, eu não me lembro, de Master. E o seu Germano Schultz, que é tio do Roberto, devia ter uns 80 anos na época. Ele está com 83, para 84, por aí. Foram para lá e o Escovinha pegou a mochila do seu Germano e encheu de maçã, bergamota, um monte de fruta, tudo que tu sabe que é proibido entrar lá no Chile, né? Sim? Aí, aí tá, beleza, coisa e tal. E o seu Germano, alemão, né? Descendência alemã, assim, um cara reto, né? Daqui a pouco, todo mundo aí, podemos olhar? Ah, pode olhar, tranquilo. Ah, deixa eu olhar a sua bolsa aí. Aí eu puxou uma bergamota, outra, uma maçã e um monte de fruta. Que foi, não se foi? Aí ele, não, mas isso não é meu. Mas como? Se a bolsa é sua? Daqui a pouco eles olham, tá o escova num cantinho se matando de rir, rolando de rir, porque tinha feito a sacanagem com um amigo de 80 anos. Ou seja, a hora que a gente viaja, a gente volta a ser criança, não adianta. Volta, volta. Não, tem, assim, ó, de viagem, Neto, eu recordo algumas. Tem um até que o próprio o Trombeta que contava, cara, numa viagem dele. O Trombeta competiu muito na Europa também, eles competiam Piedeluco, nas regatas lá na Áustria e tudo. E eles estavam indo para a Áustria uma vez, o Trombeta, o Trombetinha, Lazarotto, Laildo, Vandira, aquela turma lá do Flamengo, né? Da década de 70, isso aí até. Era antes da década de 80. E aí tem uma história muito bacana, cara. O Trombetinha estava assim na janela, olhando assim, né? Aqueles Alpes suíços, né? Tudo nevado. E ele olhava assim para o Vandir, para o Laildo, olhava para o Laildo, o trombeta cantando, olhava para o Laildo, louco para perguntar alguma coisa, aí o Laildo, pergunta lá o trombeta, o que, que é? Ô Laildo, aquilo ali é neve ou é sal? Aí, aí o Laildo, é sal, trombetinha. Se fosse neve, estava tudo derretido. Ah, bom. Cara, essa é uma das antigas, bicho. Muito boa. Ó, quando a galera conta, a gente, cara, se mija de rir. Do trombeta, tem uma para contar. Cara, quando é que foi isso aí? Ai, meu Deus. Será que foi no México? Eu acho que foi no México. Foi no México. Em 93, a gente, no Forest Skiff, que foi campeão sul-americano em 92, a gente foi no final do ano, foi em dezembro. Quando foi ali, mais ou menos em fevereiro, março, o Rodney, falecido já, o presidente da CBR na época, disse que ó, vai ter uma etapa do Copa do Mundo na cidade do México em março e o Brasil foi convidado. E o barco do Brasil aí vai ser o Forest Skiff. O Dublin não podia ir porque ia estar treinando para alguma outra competição, o Cabeça e o Dirceu, né? Não, o Cabeça e o Bandeira, desculpa, que tinham sido campeões sul-americanos também naquele ano em São Paulo. O Brasil só ganhou duas provas, né? O Dublin no sábado, com Cabeça e o Bandeira, e no domingo o nosso Forest Skiff. E aí, não sei porque esse Dublin não foi, mas o Forest Skiff foi convidado, e a gente foi, o Trombeta foi o treinador.
Passamos 3 semanas no México treinando em altitude, fazendo lactato, fazendo uma série de coisas assim. E na competição final a gente sentiu um pouco ainda a altitude. O México ganhou, competindo em casa, e a gente fez medalha de prata, mas batemos a Argentina, ganhamos do Chile novamente. De quem a gente já havia ganho no Sul-Americano, a gente ganhou de novo. Perdemos só para o México, ficamos em segundo. E nessa viagem teve uma coisa muito engraçada, cara. A gente estava no banheiro, né, tomando banho, terminamos o banho, e como estava rolando uma etapa de Copa do Mundo, tinha gente do mundo inteiro lá, tinham alemães, suíços, australianos, né, os holandeses, e tinha a seleção russa também, tinha os russos. Tá. Quando a gente chegou no banheiro, a seleção russa estava lá se arrumando, tomando banho, terminando de tomar banho e tal. E aí a gente foi tomar banho. E o trombeta vinha depois da gente. A gente foi, tomou banho e, de sacanagem, a gente pegou e virou os chuveiros viravam assim, a gente virou os chuveiros todo para o azulejo, para a parede, assim. O chuveiro era aquele de apertar, você apertava o temporizador e aí saía água ali durante um tempo. Cara, e a gente tomou banho, virou tudo e saiu e deixou o trombeta. Ninguém falou mais nada, cara. O trombeta chegou lá, aí ele apertava e, pô, e a água caindo, e a água caindo na parede, no azulejo. Né? Cara, essa aí é foda. Essa é muito. Cara, daí ele apertou e nada apertou, e ele não se tocou de mexer ali no chuveirinho, ali em cima e tal. Cara, aí ele foi, pá, apertou. Esses russos são foda. E começou a se arrastar assim na parede para se lavar. E aí, arrastava as costas, arrastava o peito peludo assim e tal. Esses russos são foda. Achando que aquele era o jeito russo de tomar banho, entendeu? E ele, cara, ó, bicho, essa aí rendeu diversas culturas. Teve essa do banho e teve uma lá no México eles usam muito a pimenta, né, o chile. E aí num almoço daqueles, cara, mas parecia um pepino, cara, cortadinho assim. Não, o Du tá lembrando aqui da resposta do cara. Essa aí eu vou lembrar já, Du. Isso aí foi em 97, lá na França. O Du também, cara de pau pra caramba. Deixa eu contar essa da pimenta. Aí a gente sentado ali, almoçando, eu já tinha comido aquele que eu achava que era o pepino. Cara, picante demais, assim, mas a pimenta, porra, diabólica, né? E aí um dia o trombeta veio para nossa mesa, como todo dia e tal, e aí a gente tinha, sem querer, tinha pego aquela pimenta. Falei, cara, não come isso aí que é pimenta, cara. Bota no prato do trombeta, que ele não vai nem notar, né? O bicho é um cavalo, não sei o quê. E cada vez que o trombeta olhava para o lado, a gente ia lá e pau, empurrava uma meia dúzia daqueles pepininhos cortados, que não era nada de pepino, era o tal do chile, né? A pimenta mexicana. E aí a gente começou a comer, e ele começou a comer aquilo, e abriu o olho, começou a ficar todo vermelho, e a gente rindo pra caralho, e ele nada e nada de cuspir, tirar nada, ele só dava garfada e ele não conseguia entender o que era aquela coisa picante, ele achou que era a comida toda, porque a parada tinha cara de pepino. E cara, ele comeu tudo, no final ele olhou pra gente assim, ó, bravo, o bom cabrito não berra. Isso. Falei, pô, bota o bom cabrito nisso. Caraca. Mas, pô, cara, e histórias de remador. Essa que o Du tá lembrando ali foi lá em 97, no Mundial lá de Egbelet. Depois veio se repetir agora em 2015, né? E aí a gente foi com o Foreskiff, eu, o Alexandre, o Werner e o Macarrão. E legal, o nosso For, campeão brasileiro, um For que andava bem, porra, muito técnico, mas a gente ainda muito cru para competir no ambiente mundial, assim, né? Faltava um pouco mais um físico, entender aquele processo de eliminatória, repescagem e tal. Eu sei que faltou físico ali para a gente largava sempre na frente, botava na frente e os barcos, a gente cansava, o pessoal pegava e ia embora, né? Aquela coisa tradicional. Mas foi legal também na nossa história. Eu lembro que nessa viagem da França, e aí a gente, num dia lá com muita chuva, a gente estava remando o remergômetro, porque não dava para ir para a água, com muita chuva, vento e tal. E aí tava assim, aquela cabeçada remando o ergômetro, né, cara? A gente, do Brasil, né? E aí tinha uns russos terminando o treino deles, assim, mas só os caras galalau, de 2 metros de altura, do 8, e passando a 1,45.
E aí o Du, né, porra, cara de pau pra cara dele, perguntou assim, what's your 2,000 meters best? Qual é o seu melhor tempo no 2.000 metros? O cara só olhou assim pro lado. Aí o Du, pô, será que ele não entendeu? Aí, pô, perguntou de novo. Aí o cara, pô, imagina, no meio do treino, né, cara? Concentradaço ali na máquina. Pá, no Mundial. Aí o Du perguntou de novo, ele olhou pro lado assim, ó. 550. E continuou. Só deu a resposta de 5,50 e, ó, seguiu remando com a cara de pouquíssimos amigos. Rússia, né, meu? Pô, Rússia é foda, né? Mas, pô, legal demais, cara. Legal demais. Eu Bom, tenho, Neto, tenho uma história também que eu preciso te perguntar aí. pergunta. Bem no início aí dos contatos, o Paulo Carvalho mandou um áudio, ele disse, teve uma regata que a gente remou lá no Rio, acho que no Vasco, vocês estavam, Hum. que ele até hoje ele disse que não sabe o que aconteceu, porque vocês foram credenciados, foram para a água, mas a hora que foi largar, não era para vocês remar, não queriam deixar vocês remar. Ele disse que tu estava no barco, não sei se é ou não. Mas vocês alinharam e disseram: não, não é para remar, não é para remar. E o cara que estava no pontilhão se agarrou no barco e vocês deram a largada e o cara saiu agarrado. Como é que foi essa história? Foi. Cara, na verdade, isso aí foi assim, ó. O ano eu não vou lembrar exatamente, mas eu competia no sênior pelo Vasco ainda. Eu nunca, lá no Rio, eu só competi Master no Flamengo. Quando eu fui para o Flamengo, depois que a gente saiu do Vasco, foi 2000 finalzinho de 2009, início de 2010. Aí lá no Flamengo eu competi 2010, 11 e 12 no sênior, ainda com 42 anos, a gente ganhou um brasileiro, fui campeão brasileiro de sênior pelo Flamengo, no 8 e campeão estadual também. E 2013, 14, 15 e 16 eu competi no Master, daí para o Flamengo. Mas no Vasco eu só competia no Sênior, e aí pintou uma regata lá e, pô, Gibran, olha só, vamos precisar para correr no Master e tal. Tu tem idade? Eu falei, cara, vamos embora. E aí, mas parece que tinha uma regra na época que se você, mesmo tendo a idade, tivesse competindo, isso é uma regra do Campeonato Carioca, tivesse competindo no sênior, você não poderia integrar um barco de master, porque ia, né, dar a entender que você é um atleta de ponta e está competindo numa categoria que não é para ter atleta de ponta, é um atleta só da Uhum. pessoal das idades, né? Aí eu falei, cara, o clube está pedindo da minha, precisando dos meus serviços, eu estou aqui contratado para isso, eu sou pago para remar, eu não escolho o barco, o que me botar eu vou e tal. E eu lembro que era um 400. E aí a gente foi nesse 400, era eu, o Calouro, o Paulinho Carvalho e o outro, se não me engano, era o Álvaro, não lembro exatamente quem. E aí, cara, a gente foi, fez o aquecimento, alinhou junto com o Flamengo e tal. Só que na época, cara, aí o Flamengo tinha muita força na federação. O Raul Bagatini era o presidente da federação na época. O próprio que é candidato agora na outra chapa junto com a Magali para esse pleito da nova CBR aí, após esse mandato. Quer dizer, um cara que, né, enfim, divide opiniões, é um cara polêmico nessa questão das coisas corretas e legais, né? Legais no sentido de dentro da lei, enfim, sem entrar em detalhes. Ele autorizou o cara da lancha, via rádio, é, posicionar a lancha na frente do nosso barco, para a gente não largar, porque aquilo não era permitido. Eu falei, cara, se não é permitido, não tem problema, deixa a gente correr a prova e invalida a nossa vitória, se acontecer a vitória, mas deixa correr. Não deixar correr é um absurdo, né, Neto? Não faz sentido, né? Uhum. Mas eles queriam a vitória do Flamengo a todo custo. Depois ia ter lá um, né, o tapetão, aquela coisa toda, ia até sob júdice, a prova, aquele rolo todo. Mas a gente ficou naquele bate-boca, deixa. E eu sei que o juiz, não, vou dar a largada. Eu assim, cara, tu não vai dar a largada. Não, o Vaval estava no barco. Lembrei agora. Tava eu, o Vaval, Paulinho Carvalho e o Calouro Cuco. O Calouro. Todo mundo conhece lá no Rio. E eu era o voga do 400. Cara, o barco alinhado, aquela lancha na frente, quando o juiz deu a largada para os outros barcos sair, eu saí igual um enlouquecido, envaretado. E ele disse assim, ó, rema, foda-se, vai que... Pô, um baixezão do Vasco, tinindo assim, instalando de novo, né, cara? Dava um medo danado. E a gente, cara, largou a milhão e a gente arrastou a lancha até uns 250 metros, cara. Toda torta de lado assim,
E chegou uma hora a gente parou, porque não dá, como é que tu vai remar com uma lancha na proa do teu barco e tu arrastando uma lancha com o motor ligado? Ah, coisas do remo, né, cara? E enfim, aí deu aquele. Aí a lancha viu que a gente parou, a prova seguiu. Quando ele viu que a prova estava bem longe, aí ele tirou a lancha da. Isso xinga daqui, xinga dali, FDP para cá, FDP para lá. E aí a gente foi remando até a linha de chegada, e aí aquela gritaria com os juízes da chegada, xinga todo mundo de federação e tal, aquele rolo todo. Então, histórias tu vê que acontece também no Rio, acontece em qualquer lugar. Mas isso não se faz, né, cara? Porra, botar a lancha na frente do barco que quer dar uma largada, isso é completamente desleal, né? E completamente não. Travou, né? Cara. E se deixar, nós vamos virar a Ah, noite aqui, hein? achei que tinha travado. Cara, então, assim, ó, eu ia te falar, eu tô ficando já meio rouco, que eu falo meio alto assim também. E, cara, assim, eu tenho muito mais o que falar, entendeu? Mas acho que a gente pode deixar o espaço aí também para alguma outra ocasião, para outras pessoas também. Ó, o Baracuí entrou aí agora, o danado. Ó. Por que não entrou mais cedo, pô? Perdeu muitas histórias aqui, né? Falando bastante de ti, ó. Contei algumas Já histórias de falamos ti mal lá dele mesmo. Ó, contei história tua lá do Japão, hein, danado? A gente esvaziando o pneu do carro do Benhaçan lá. Heroísa, perigoso, hein? Ele sabe do que se trata. Então tá, Gibran. Queria te Pô, agradecer Neto, muito aí o papo aí, foi bom pra caramba. Eu ri muito aqui, cara. pô, Tomara que muito massa. esse vídeo fique gravado aqui pra gente poder relembrar algumas coisas e depois romantizar um pouco e botar aí Massa, massa. os E posts. isso aí mostra pra gente, né, Neto, como tu vê que independente de bandeira, né, de camisa, eu sei que a tua formação foi toda no Aldo Luz, a minha foi toda no Martinelli, assim, é que eu considero, e eu tenho amigos dentro do Riachuelo, dentro do Aldo Luz, dentro do Martinelli. Eu sou Martinelli, mas ao mesmo tempo eu não torço jamais contra o Aldo Luz, o Riachuelo, ou o América, ou o presidente Getúlio. Eu acho que o Remo é tudo, né, cara? Então, tu citou ali há pouco a categoria Master, é uma categoria que mais vem crescendo aí. Então, é importantíssima a participação do Master no remo hoje do mundo, né? Os Master, quem são os Master? Os Masters são pessoas que já estão com a vida organizada, já passaram o seu período de estudo, de trabalho. Hoje estão alguns aposentados, outros ainda trabalhando, mas já com uma graninha para poder gastar e viajar e alugar o seu próprio barco. Então, o Master é um remador super necessário ao processo. Agora, não podemos fazer um remo apenas para os Master. O Master ele é uma grande fatia desse bolo. Né? O remo tem que ser feito, ao meu ver, para incluir pessoas de todas as classes sociais. A gente precisa trazer muitos garotos das escolas para praticar remo, pessoas que sejam de comunidade carente, de classe média, de classe alta. A gente conviveu com muita gente da classe A, né, Neto? Remando, né? Frequentando o ambiente de remo. Então, o remo não é um esporte para paupérrimo, ele é para todas as classes sociais. Então, é o remo inclusivo. A gente precisa trazer as pessoas para o remo, a gente precisa saber fazer uma boa formação desses atletas para dar até um destino, né? Uma pequena Copa do Mundo, Mundial e Olimpíada. Uma pequena parcela. O antes disso, o durante isso e o pós isso, que é a categoria de Master. Então, eu vejo assim, o remo tem espaço de rendimento, está errado. Ah, o remo é só social, está errado. O remo é só Master, está errado. O remo é Master, é social, de garotadazinha ali nas escolinhas. O remo é tudo isso aí. Essa é a grande fatia.
tem atletas que a gente conheceu que chegaram no máximo, competiam a Copa Sul, chegaram a competir um brasileiro. Outros já foi a 3, entendeu? Assim por diante. Então, adorei. Isso aqui fica, cara, esse legado dessas conversas para ver como a gente tem assunto para um dia, quando acabar essa pandemia, a gente fazer uma bela de uma churrascada ali nos clubes. O Baracuí adora promover aquela costelada lá que o Flores faz também, traz a galera lá do Imperatriz, e juntar os 3 grandes clubes ali, fazer uma big festa, cara, para confraternizar o remo catarinense de tantas histórias, tantas conquistas, e celeiro, né, cara? Santa Catarina, me orgulho de dizer, celeiro dos principais atletas de remo do Brasil, cara. Saíram daqui, saem daqui e continuarão saindo, porque Riachuelo, Aldo Luz e Martinelli permanecem aí de portas abertas, vivos, trabalhando ali, ó, o Capi no Riachuelo, a Tainá no Aldo Luz e o Marquinho no Martinelli, trabalhando ali ó, incansavelmente para elevar o nível dessa garotada e fazê-los chegar no alto nível e daqui a pouco voltar a fornecer atletas aí para os clubes do Rio, para a seleção brasileira, para a gente seguir torcendo pela galera. Valeu, Neto, valeu a galera que participou aí, o Lu e, porra, Dé, a galera toda. E um prazer, cara. Pô, fiquei muito feliz do convite. Que pena que ali eu estava acompanhando o número de pessoas, por ali entre 20, 20 e pouquinho. Não deu aquela audiência que a gente gostaria, mas a nossa parte a gente fez, faz parte. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. A Valeu, próxima a valeu. gente Ó, organiza melhor. bacana. Ó, acabou de entrar o Bandeira aí, ó, Bandeirão. Competimos muito junto lá no É. Vasco, correndo do Mundial de 2001 juntos lá no Serra. Grande Bandeira, super campeão brasileiro, sul-americano também. E remador olímpico, né, da Olimpíada de Barcelona. Ele foi chamado às pressas para ocupar o lugar do Flávio Melo, que foi assassinado no Rio nas vésperas da Olimpíada de Barcelona, né? E o Bandeira ocupou o lugar dele. Correram o 4 com lá sem muito treinamento, porque ele entrou em cima da hora, mas tem essa história para contar também. Valeu, Neto. Falou, brigadão, grande abraço. Valeu, Obrigado para todo querido. mundo aí. Valeu. Obrigado. Fica com Deus. Obrigado pelo convite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.